Bom dia, gente. Eu sei que hoje não é sexta-feira, tá? Mesmo que esse vídeo saia na playlist do Sextas Assustadoras, eu não consegui postar o vídeo na sexta, mas eu não ia deixar de postar vídeo pra vocês. Vocês só não reparem que eu estou um pouco cansada, já tá amanhecendo o dia. Eu e o Charles passamos o dia aqui fazendo coisas para podermos, ó... Se você me acompanha lá no outro canal, você sabe muito bem o que está acontecendo e parece que dessa vez foi, gente. Mas eu vou contar tudo para vocês num vlog, porque agora, aqui, com o canto desses pássaros maravilhosos, nós vamos então falar sobre o Triângulo de Barrington. E antes, né, que eu tenha que dizer que isso parece extremamente assim, né, enfim, pouco imaginativo, porque já tem o Triângulo das Bermudas e o Triângulo de tudo quanto é coisa. Esse é um triângulo que, na verdade, foi um autor, né? Um autor que fez um livro sobre Vermont que achou que aquilo era interessante justamente por causa do Triângulo das Bermudas, onde as pessoas desapareciam sem nenhuma explicação. E parece que é justamente isso que acontece nesse local, onde várias teorias são levantadas, mas que tem coisas muito estranhas e, muito sinceramente, envolve, tá, nativos americanos. E aí é nessa hora que eu penso, opa, vamos parar e vamos ouvir a história, tá? Bom, desde já peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que eu nem preciso dizer como isso ajuda e tá ajudando o meu trabalho, tá ajudando com tudo isso. Também se inscrevam nesse canal se vocês são novos por aqui. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então. Opa, cadê o Penny? Penny, Jack, vinheta. Nós vamos falar sobre uma cidade chamada Glastonbury. Parece que ela fica no condado, tá no condado de Vermont, e é muito complexa essa questão, né, do condado, de condados, porque parece que nesse local tem várias cidades ali coladinhas, vários locais ali coladinhos e lendas também. Lendas que envolvem a floresta que nós vamos falar agora, chamada de Trilha Longa. Os relatos, né, estranhos desse lugar, eles remontam desde muito tempo, mas muito tempo mesmo. Mesmo que os principais desaparecimentos tenham acontecido de 1945 a 1950, tem muitos relatos que vêm de antes disso, principalmente ali quando eles decidiram transformar essa pequena cidade ali num lugar ali para extrair madeira. Então, nessa época que eles precisavam de muita madeira, várias pessoas acabaram indo morar nesse lugar. Só que o lugar acabou, enfim, não explorando mais madeira depois do século XIX. Talvez, temos que levar assim para o âmbito do talvez. O aviso que eles receberam dos nativos, então, do local, tenha sido apenas para afastá-los, o que eu normalmente acredito. E eu sou bem honesta com vocês, eu acho que eles estão hiper certos. A questão é o seguinte, quando começou a extração de madeira, foi avisado, tá? Foi avisado, muito bem avisado, pelos nativos do local, que no alto daquela montanha, tá? Porque parece que tem uma montanhazinha, um lugar muito bonito. Existia ali um conflito, né? Segundo o que eles acreditavam, segundo ali os mitos, lendas e também as crenças, né, dos nativos americanos, eles diziam que aquele lugar era um lugar onde os quatro ventos se encontravam. Então, quatro ventos se encontravam no pico da montanha e ali, como deuses, eles chegavam a brigar. E que existia uma pedra que conseguiria ali devorar qualquer ser que tentasse interferir naquela briga. Então, vamos traduzir isso para a nossa linguagem. Seria como se fossem quatro deuses representando a direção, quatro direções diferentes de vento, e que no meio ficaria como um juiz que tentasse ali engolir qualquer outra, né, qualquer outro espírito que tentasse apaziguar aqueles ventos. Parece um mito, é um mito para muita gente, mas é o que eles acreditavam. E vamos lembrar que para essas pessoas, né, para nativos, não existe, por exemplo, como existe para a gente, diabo ou espíritos, entidades, coisas malignas. Eles têm crenças muito únicas, muito próprias e muito antigas. E essa montanha ficando então nessa tal trilha longa, eles chamam então, né, de long trail, só que é trilha longa, tá? Então a questão é o seguinte, parece que então, tá, nessa trilha longa tem essa montanha. E essa montanha é um lugar onde muitas pessoas aí já se perderam, inclusive antes de 1945. A questão, gente, é que o lugar ele é muito traiçoeiro, justamente pelo que os nativos haviam falado. Eles tinham falado que lá os quatro ventos se encontravam. Se eles se encontram e falam com algum deus no alto da montanha, ninguém pode saber. A questão é essa forma maluca do vento se comportar nesse lugar, e que obviamente é um fenômeno incrível da natureza, e que de repente esse lugar não foi feito para homens estarem aí tentando explorar. A gente tem que pensar da seguinte forma:
4 ventos que vêm de regiões diferentes. Então a temperatura nesse lugar, gente, ela varia demais, mas demais, vocês não têm ideia. É quase como se fosse de uma hora para outra, questão de meia hora você tá ali tranquilo, sabe? Pior do que São Paulo, que você sai 500 roupas diferentes se você sai de manhã e volta à noite. Mas a questão é o seguinte, lá é muito brusco, ele chega a cair, por exemplo, de 35 graus para 9 graus. Então, assim, é muito rápido. E justamente porque tem essa questão do vento, essa questão de direções de vento. E cada vento, vocês sabem que a direção do vento, dependendo de onde ela vem, ela traz uma camada de ar frio, outra uma camada de ar quente. E talvez por isso os nativos acreditavam que esses ventos brigavam, talvez por trazer temperaturas muito diferentes. E aí, ao mesmo tempo que você se empacota todo porque tá frio, começa a ficar quente de novo, porque vem um vento de uma outra região, um vento extremamente quente, e aí do nada, sabe o que acontece? Uma grande tempestade. Então, por si só, isso não é um lugar, na minha opinião, para você estar fazendo uma trilha. Mas quem sou eu que não tenho nenhuma experiência com trilha? Tô dando só a minha opinião de leiga, né? Trilha longa, ela foi então batizada como Triângulo, né? O Triângulo de Bennington, por um autor que fez um livro sobre Vermont, contando todas essas histórias dos nativos, né? Dos nativos do lugar. E também contando como essa cidade acabou se tornando uma cidade fantasma. Por quê? Porque Glastonbury acabou virando ali um lugar sem ninguém. Tem ali pouquíssimas pessoas morando ali, não chega a 50 pessoas morando no lugar, e todo lugar ali tem ruínas, tem fábricas abandonadas, coisas abandonadas que era da época da extração de madeira. E vamos lembrar que tudo isso mexe com a natureza, né, gente? Mexe, tira coisas ali da natureza, árvores, coisas que os nativos, eles têm um respeito muito próprio, então, obviamente, eles teriam sim uma forma de advertir essas pessoas, mas muito sinceramente é estranho pra caramba. Em 1945, um homem fazendo uma caçada num lugar chamado Hell Hollow, que é ali, né, coladinho ali com o lugar, ele estava em uma equipe em 4, né, era ele mais 3 caçadores, eles estavam caçando nesse lugar que seria a sudoeste da floresta. Ele acaba dando ali alguns passos, alguns metros de distância dos amigos, que é uma coisa muito normal, você tá caçando, você normalmente vai atrás da sua caça, isso é uma coisa normal entre caçadores. O caçador acaba então dando essa distância, né? O caçador acaba saindo ali alguns metros de perto dos amigos. A questão é que eles começaram depois de alguns minutos a tentar localizar onde estava esse caçador e começou a chamar, e eles começaram a chamar, estavam com cães de caça e começaram a fazer eles mesmos ali algumas buscas para ver se encontravam esse Reeves, só que nada, gente, não encontraram nenhum sinal do homem. Quando o dia amanhece, eles levam então essa história para as autoridades. Porém, aquela localidade não tem uma polícia própria, não tem uma, vamos colocar assim, uma delegacia naquele lugar. Então, eles não tinham muita ajuda de policiais. O que aconteceu foi uma grande ali comoção entre as pessoas. Nessa época ainda tinham mais pessoas morando no lugar. Então, eles juntam pessoas dali, pessoas de cidades vizinhas, juntam um grupo de 300 pessoas, alguns policiais também de outras cidades participaram e fizeram de tudo. Fizeram buscas por 8 dias para ver se conseguiam encontrar o Reeves e não encontraram absolutamente nada. O Reeves simplesmente assim, olha, desapareceu. E eles não conseguiram encontrar os equipamentos, não conseguiram encontrar nada. E muitos dizem que ele tinha também um cachorro que também ninguém conseguiu encontrar. É uma coisa muito bizarra, porque ninguém escutou cachorro latir, ninguém escutou nada. Ele simplesmente desapareceu nesse lugar. No dia 1º de dezembro de 1946, foi a vez então de uma estudante chamada Paula Jean Walden. A Paula Jean Walden, ela estudava na Bennington College, que é então ali bem, né, na cidade de Bennington ali, que é bem próximo, que inclusive é o que dá o nome de Triângulo de Bennington, né, por isso o nome Triângulo de Bennington. E ela fazia faculdade nesse lugar. Ela já tinha se formado em um curso na universidade, mas ela se mantinha estudando, ela estava estudando botânica. E um dia, né, segundo a amiga dela, que dividia quarto com ela morava no campus da universidade, ela estava ali um pouquinho triste. Tem muitas histórias sobre essa Paula que deixa ali algumas coisas, deixa as pessoas ali um pouco com... Enfim, né, algumas dúvidas, porque segundo as pessoas que conviviam com a Paula também, disseram que não, que a Paula estava muito feliz, que a Paula estava muito bem, mas segundo a colega de quarto dela, ela vinha um pouco triste, ela vinha de uma família teoricamente abastada, o pai dela era um engenheiro, a mãe dela também era uma pessoa ali que tinha, né, um poder aquisitivo bom, eles tinham uma família estruturada, ela tinha irmãos, então assim, tudo parecia super tranquilo, porém,
por algum motivo ela não tinha ido, né, na ação de graças, ou não iria à ação de graças naquele ano, e ela estava bem triste. Então a gente para, né, pensa também que de repente ela pode estar triste porque, sei lá, ela não foi convidada para ação de graças, ou de repente alguma coisa descontentou a família em relação a ela e por isso ela não foi convidada para ação de graças. O motivo disso ninguém soube. A questão é que um dia ela fez, né, o curso dela normal na parte da manhã, trabalhou no refeitório, porque ela trabalhava, ajudava no refeitório, e ela disse o seguinte para a amiga, ela falou, olha, depois no fim, né, assim, no meio da tarde, ela chegou para a amiga ali por volta das 4 horas, falou assim, olha, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma trilha, né, nessa tal trilha longa, né, eu quero fazer uma trilha, eu tô conhecendo pessoas novas, ela tinha acabado de conhecer um novo grupo de amigos e tinham pessoas ali que eram trilheiros, então ela tava com vontade de fazer essa trilha e não era teoricamente uma trilha perigosa, então ela colocou ali uma roupa leve pra época, porque era 1º de dezembro, então já tá bem frio, não estava muito frio naquele horário, mas ela colocou apenas ali uma calça, como se fosse uma calça de ginástica, um tênis e um casaco vermelho fino, assim, de manga comprida, mais fino mesmo, foi fazer essa trilha. Acontece que ela não voltou. Ela não volta para o campus, e você nesse campus, né, na Universidade de Bennington, para você poder sair do campus, você precisa assinar para sair e você precisa assinar para voltar. E não tinha assinatura de volta dessa menina. E aí no dia seguinte, obviamente, né, os responsáveis da universidade entraram em contato com a família, pediram ajuda novamente para autoridades, né, de cidades vizinhas, porque mais uma vez ainda não tinha uma delegacia no lugar, e a questão foi: começaram uma grande busca pela Paula, investigação séria mesmo, tá? Porque o pai da Paula, ele simplesmente foi em cima e queria que encontrassem a filha dele, né? Quando as investigações começam ali algumas histórias ali, né, distorcidas, e parece que tinha desaparecido basicamente ali na mesma época uma garota muito parecida com a Paula, só um pouco mais alta. A Paula era uma mulher branca, uma mulher loira, né, que tinha 1,75 m, e parece que a única diferença, assim, tão visível entre elas é que essa outra moça era um pouco mais alta. Tirando isso, gente, não tinha diferença nenhuma. Então, o que vai acontecer? 3 trilheiros também, 3 rapazes que estavam fazendo trilha no local, teriam visto a Paula, tá, na região ali por volta das 5 horas, só que estranhamente a Paula não estava seguindo a trilha, né? Que era uma coisa assim que não era difícil de você encontrar. Você seguia a trilha e não era difícil. E ela não estava seguindo a trilha, ela estava seguindo na direção dessa montanha, da montanha, né? Que os nativos tinham avisado que, por favor, não subam lá. E ela estava seguindo justamente na direção dessa montanha. Mas isso, gente, foi o que os garotos falaram. É difícil a gente pensar que a essa hora, e sem proteção, sem nada, ela estivesse subindo, né, aquela montanha, porque ela não estava com casaco, ela não estava com nada, a temperatura já estava caindo. Rapidamente a temperatura passou ali, né, de uma temperatura quente de quase 35, 40 graus para uma temperatura de 9 graus. Então foi uma coisa que preocupou muito as pessoas, porque ela não estava preparada, né, com roupas especiais ali para poder aguentar o frio do lugar. E a gente sabe que existe a temperatura e existe a sensação térmica, que vai variar, sim, não apenas com o local, mas também com a pessoa. E aí, depois disso, eles disseram que ela seguiu a trilha, eles seguiram a deles e ninguém mais viu essa moça. Depois, tinha também um rapaz que teria ali dormido, feito ali um acampamento com uma namorada, e disse que viu essa Paula ali passando, né, de casaco vermelho e tal. Isso foi muito marcante, o casaco vermelho. Então ele foi e contou que ele estava com a namorada dele, eles brigaram e que depois ele acabou entrando no caminhão e indo embora. Só que também tinha uma outra mulher que chamava Elga. Essa Elga trabalhava numa rodoviária, tá? Uma rodoviária que tinha um ônibus para vários lugares ali da região. E ela disse ter visto a Paula junto com um homem e que o homem estava muito embriagado. A Paula estava um pouco nervosa, mas não estava embriagada. E ela teria perguntado para Elga como fazia para voltar para Bennington, né? Porque ela não conseguia, não ia voltar com o rapaz para Bennington. E que ela tinha $1000, mas que esse dinheiro já tinha ido embora e que ela precisava voltar de algum jeito. E parece que essa moça deu algumas instruções, depois a Paula não estava mais lá. Só que acontece que a descrição que ela deu da Paula em relação à altura condizia muito mais com a outra moça desaparecida que eu falei para vocês, que era um pouco mais alta que a Paula. Resumo da história. No começo, eles foram ali com policiais, foi uma coisa assim tão bem organizada que eles pegavam assim confetes, eles foram dividindo os grupos e para não repetir o lugar, nem acabar voltando, né, olhando lugares 2 vezes,
eles soltavam ali confetes para que o lugar ficasse marcado e eles não precisassem voltar ali para olhar novamente. E ainda não tinha gelo, então assim, não tinha, né, porque depois vai acontecer ali de ficar tudo cheio de neve, mas as buscas começaram. Cães farejadores conseguiram sentir o cheiro dela até uma determinada região, mas depois não conseguiram sentir mais nada. Tinha cães farejadores, helicóptero, tinha tudo que estava disponível na época em questão a pessoas, em questão a recursos, porque tanto, né, as polícias como também o pai dela investiu muito dinheiro nas buscas em relação à filha dele. Então tudo isso foi para nada. Eles procuraram por muito tempo e depois ali de quase 20 dias eles acabaram ali encerrando as buscas, mas o caso dela ficou em aberto. 7 meses depois, o pai, que estava só esperando passar o gelo, né, porque tudo parece que acontece ali muito coladinho entre o outono e o inverno, e a gente sabe que nessa época é uma época, pelos casos criminais que a gente acompanha no canal, que depois, quando vem o degelo, algumas pessoas são encontradas. E aí o pai, levando nessa teoria, o que ele faz? Ele vai novamente, une ali um grupo de buscas particular. A polícia tenta ajudar também, só que eles não conseguem encontrar nada. Ele pensa que com o degelo eles vão conseguir encontrar a Paula, só que eles nunca encontraram nada da Paula. Nenhum objeto, nenhum casaco, resto de roupa, nada. Porque às vezes, gente, até um bicho pode pegar a pessoa, acabar matando, comendo e tal. Tem várias coisas, só que pedaços de roupas, fragmentos de roupas são coisas que normalmente não desaparecem assim com tanta facilidade. Depois o pai disse que as polícias eram incompetentes, porque na primeira ele acabou elogiando muito a polícia, depois na segunda vez ele foi vendo os erros que aconteceram ali e que inclusive poderiam ter estragado caso alguém tivesse feito alguma coisa com a filha dele, a própria polícia teria ajudado a encobrir os rastros, porque eles não tinham conduzido tudo direito. Gente, foi uma tremenda confusão e ninguém mais viu Paula na face da terra, assim, foi uma coisa que ninguém mais conseguiu achar. Só que justamente por esse homem ter reclamado tanto e não ser uma pessoa qualquer, não ser ali, né, para eles apenas um caçador, né, que tem menos, enfim, né, menos status, eles acabaram criando então uma delegacia no lugar, ali um departamento de polícia na região, afinal de contas, né, não tinha uma, e isso acabava ferrando muitas vezes ali, em muitas situações ali as investigações acabavam demorando. Depois também eles vão começar, justamente na investigação da Paula, a levantar esses outros desaparecimentos, que foi o desaparecimento do Reeves, que também ninguém conseguiu encontrar nada, e parece que o pai dela conseguiu achar esses registros de desaparecimento. Em 1949, um homem chamado James Tedford, ele pega um ônibus, tá, da região, e que não tinham muitas paradas, assim, tinham poucas paradas, parece que tinham mais algumas pessoas dentro do ônibus, em torno de 14 pessoas, mais o motorista. Esse homem de 68 anos, que tinha saído para visitar ali alguns parentes, estava dentro do ônibus, as pessoas lembram dele dentro do ônibus, porém depois vem o registro de desaparecimento desse homem. E o único lugar que ele esteve e foi visto pela última vez foi dentro do ônibus. O motorista do ônibus e também muitas pessoas que estavam dentro do ônibus disseram que ele não desceu do ônibus. O motorista relatou que não tiveram paradas ali antes do ponto final. Ele estaria dentro do ônibus até o ponto final, até que todo mundo desceu, menos ele. Então, isso foi uma coisa que deixou as pessoas ainda mais chocadas. Cadê o homem, né? Ninguém conseguia encontrar esse senhor de 68 anos e não aconteceu nada com ele. Ele não foi fazer trilha, ele não estava pelo meio de nada. Ele só estava passando pela região de ônibus quando de repente ele pode ter desaparecido de dentro do ônibus. E é que é aí que as coisas ficam esquisitas, porque assim, o que fez o homem desaparecer? Preciso dizer que as pessoas começaram a achar então que eram o quê? Alienígenas, né? Poderia ser alienígenas, levaram o homem, ou então foi ali alguma força sobrenatural que levou esse homem, e começaram a dizer que ali poderia ser um portal para outra dimensão, ou até mesmo um buraco de minhoca, e começaram várias teorias estranhas, mas também tudo que acontecia nesse lugar era um pouco estranho. Tirando esse senhor aí que de fato, né, desaparecer é estranho, mas também é muito difícil confiar que um motorista, ele sabe ali quantas vezes ele abre e fecha a porta de um ônibus. Tinham 14 pessoas, ele era um senhor, ninguém disse onde ele estava sentado. E se ele tivesse descido e ninguém lembrasse, sei lá, será que as pessoas prestam tanto atenção assim umas nas outras dentro de ônibus?
De repente ele apenas desceu, ele pode ter, sei lá, ido embora, ou até mesmo ter acontecido alguma coisa com ele, como aconteceu com os outros, mas não necessariamente ter evaporado do ônibus. É só o meu ponto de vista. Em 12 de outubro de 1950, então, acontece um desaparecimento que comoveu muitas pessoas. Por quê? Esse desaparecimento foi com um garotinho, também usando um casaco vermelho, que estava brincando na picape, nesse lugar ali da trilha longa. Parece que os pais ali alimentavam porcos sempre e sempre levavam o filho ali para tomar conta e tal, e não deixar o menino longe, era um menino pequeno. Só que parece, segundo a mãe, que ele vinha falando que tinha alguma coisa ali na montanha que chamava o nome dele, ficava chamando o nome dele, né? Segundo o que a mãe relata. Acontece que um dia ela leva então o menino para fazer o que eles costumavam fazer sempre, que era alimentar os porcos, quando de repente eles vão até a caminhonete e cadê o menino? O menino desapareceu, gente, desapareceu naquela floresta e ninguém conseguiu encontrar o menino. E aí foi nessa hora que os pais começaram então, acionaram então a polícia e eles começaram buscas e foram buscas muito longas. Eles começaram novamente, também era comecinho de inverno. Eles começaram a fazer buscas muito mais intensas, já começando a ficar um pouco mais alerta, eram já uma quantidade grande de desaparecimentos no local e fizeram de tudo, tá? Também cães farejadores, tudo que eles tinham à disposição foi utilizado, investigações, mas ninguém nunca conseguiu ali nenhuma resposta. Como os pais eram pessoas ali já um pouco mais familiarizada com as lendas, né, e também as coisas que as pessoas falavam no local. Eles disseram que era muito estranho o filho ter sonhado tanto que a montanha chamava ele e de repente o menino ter desaparecido. E aí vem a questão dos nativos. Os nativos diziam que tinha uma pedra lá em cima e que aquela pedra poderia comer, né, uma pedra, comer qualquer coisa que se aproximasse do local ali, do topo, né, daquela montanha, que parece que nem era uma montanha assim tão difícil, tão alta, mas que era sim uma coisa perigosa e que dificilmente daria tempo também de um garotinho chegar, né, até esse lugar. Então, tudo muito estranho. O que também a gente pode pensar que não dá para saber quem são essas pessoas. Podia ter, sei lá, um assassino no meio da floresta, porque teve um momento, um pouco antes de começar esses desaparecimentos, que pessoas disseram que um fugitivo da cadeia estava se escondendo na montanha, então não dá para saber, né, se de repente não era alguém que estava tirando a vida, né, dessas pessoas. Não, realmente não tem como saber. O que prende muito é essa questão do senhor, né, que teria desaparecido do ônibus. Porém, é como eu disse para vocês, se ele tivesse descido do ônibus sem ninguém ver, né, o que é uma coisa que na minha opinião é normal, aí, né, explicaria o fato dele ter sim, alguém ter tirado a vida dele e escondido ali muito bem o corpo. Mais uma vez, é um lugar, inclusive tem cavernas, tem bastante coisa ali, e muita folha também. Parece que esse local, quando vai começar a chegar o inverno, as folhas começam a cair, faz que nem um manto assim por cima. Então são muitas as possibilidades, né? Jogar na conta do UFO e do sobrenatural nem sempre cola, né? Mas vamos continuar. Frida Langer, de 53 anos, também uma pessoa, uma alpinista e também uma trilheira. Ela estava com o primo e com o marido, ambos também, né? Eram alpinistas e trilheiros. E ela estaria com o primo, porque o marido dela tinha machucado a perna, então o marido dela ficou no acampamento e ela saiu com o primo para fazer ali as expedições dela. Quando eles iniciam ali a caminhada, não estava muito longe do acampamento, ela acaba caindo ali numa poça de água, ela fica toda molhada. E como ali a temperatura mudava muito, ela era experiente, ela virou pro primo e falou: olha, eu não vou continuar molhada aqui, porque a temperatura pode mudar, isso aqui tá pesado, não vai fazer bem, eu preciso ir trocar as minhas roupas no acampamento. Você pode me aguardar aqui enquanto eu volto, né, me troco e a gente se reencontra aqui nesse lugar. Acontece, tá, que a Frida, ela não chegou no acampamento, porque o marido dela, ele simplesmente não encontrou com a mulher dele nunca chegou no acampamento, e aí o primo ficou esperando por ela, porque ela não voltava, e aí ele foi atrás dela. Só que as pessoas não encontraram a Frida, eles começaram a procurar também ali enquanto dava, né, e depois foram avisar as autoridades. E eles começaram também as buscas. A diferença foi que dessa vez, pelo menos, eles conseguiram encontrar a Frida. Esse desaparecimento ele foi tão notório, né? Tantas pessoas participaram que até o exército dos Estados Unidos participou, mas muitas pessoas participaram mesmo. E esse foi o único caso desses que eu contei para vocês que, de fato, eles encontraram, né? Então, o seu corpo.
O corpo da Frida foi encontrado 6 meses depois, mas já estava ali no estado muito avançado, né, de decomposição, e eles não conseguiram ter muitos resultados ali, não conseguiram obter muitas análises precisas do que poderia ter acontecido com a Frida. No relatório sobre a Frida, o que deixou as pessoas ali se perguntando o que pode ter acontecido é que, segundo eles, e o mapeamento que eles foram fazendo nesse tempo, eles chegaram à conclusão que o lugar em que a Frida foi colocada foi um lugar que eles procuraram diversas vezes. Então, pessoas estiveram por ali, ela não estava escondida, ela estava ali, perto de uma árvore, simplesmente como se tivesse sido colocada. Não tinha nada, não tinha vestígios de que alguma coisa podia ter acontecido com ela ali. Era muito fora da rota de onde ela poderia estar com o primo ou com o marido, e ninguém conseguiu uma resposta do que poderia ter acontecido com a Frida. Exames também foram feitos, só que a gente tem que levar em consideração que era 1950, então esses exames ali também, né, eram um pouco mais limitados, vamos combinar, mas eles não conseguiram achar nada. Então, simplesmente, o legista colocou como se tivesse sido ação do tempo. Foi a causa, né, que ele conseguiu colocar ali como causa do falecimento, então, da Frida. E isso tudo, né, foi corroborando que aquele lugar era, de fato, um lugar que exercia uma força maligna forte e que levava as pessoas ali a situações de desaparecimentos inexplicáveis, ou até mesmo os seus falecimentos. O caso da Paula é aberto até hoje, então nos Estados Unidos eles têm essa coisa que eu acho que é legal, existem pessoas ali, casos que são solucionados depois de 70, já vi casos depois de 100 anos, né, que nem tem mais ninguém vivo, mas eles conseguem solucionar. Então, se um dia, por algum motivo, aí essas pessoas forem encontradas em qualquer situação, obviamente esses casos aí são encerrados, dificilmente são encerrados sem o encontro ali, né? O encontro, enfim, da pessoa viva ou não. Então, nesse caso, foi um caso que pelo menos eles tiveram alguém ali para fazer, enfim, um sepultamento ali decente, dar para aquela pessoa um enterro decente. E aí existem várias teorias sobre isso. Existem teorias de que essas pessoas elas podiam sofrer com aquela ação dos 4 ventos, que os nativos falavam muito, que é quando normalmente a pessoa ela tem uma perda muito rápida, né, de temperatura, e aí entra em hipotermia. E quando a pessoa começa, né, essa coisa de hipotermia, ela começa a tentar fugir de uma forma quase débil. O cérebro começa a mandar a pessoa para lugares mais quentes e mais ali afastados, mais fechados, para tentar segurar o calor do corpo ou simplesmente manter aquela pessoa viva. Então eles acham que por isso é difícil de encontrar essas pessoas, porque elas podem estar em lugares ali muito fechados, muito pequenos. A gente viu isso no Past That Love, né, que tem inclusive vídeo aqui no canal, que alguns estavam ali meio que parece que escondidos ali num lugar ali muito estranho, parecia ali um buraco, vamos colocar assim. Mas é uma coisa muito normal, as pessoas elas se estão juntas, elas se amontoam todas ali para poder ficar em calor, ou procuram lugares ali que lembrem uma caverna, uma proteção, alguma coisa, é algo meio que do cérebro, mas a hipotermia é uma coisa rápida, então isso é só um efeito rápido, mas que não protege a pessoa de perder, enfim, a sua vida. Algumas outras pessoas desconfiam de linces, porém não é muito aceitável, porque parece que os linces, eles não têm ali o costume de ferir pessoas. E existe, na verdade, um animal ali que os nativos falam muito, mas que, segundo as pessoas, já está até extinto. Esse animal, de fato, ele existiu, e era assim, um animal assim bem feroz, chamado catamount. E parece que esse animal era um animal que fazia muitas vítimas, porém esse animal está extinto. Então eles dizem, ali alguns dizem que pode ainda ter alguns animais desses aí que não foram registrados ou que ninguém sabe que existe, e que esses animais que poderiam estar fazendo aí, né, então essas vítimas. A questão é, mais uma vez, o que eu vou falar para vocês. Tudo que você come, você acaba colocando para fora. Então, mesmo, eu não sei que animal é esse, mas mesmo que ele comesse, tá? Essa pessoa com roupa e tudo, isso sairia no excremento. Então, você encontraria pedaço de roupa, não importa, você encontraria alguma coisa. Se ele simplesmente fosse aos poucos e acabasse não ingerindo roupa, você encontraria então ali alguns pedaços de roupa da pessoa espalhados, e não foi o que aconteceu nesses casos. E obviamente, né, existem muitas histórias mais antigas, onde muitas pessoas ao mesmo tempo acabaram desaparecendo, muito antes aí de 1945, só que todas essas histórias acabavam ficando ali na conta do local. O local tinha ali algumas minas de carvão, que parece que algumas pessoas ali desavisadas poderiam cair dentro desses lugares, e também tinham os exploradores, né, as pessoas que começaram a explorar
explorar esses locais. Teve um homem que ele fez uma exploração, parece que é desses documentários que inclusive eu gosto muito de investigação paranormal, alguma coisa assim, e parece que ele encontrou no meio da floresta ali, naquelas folhas ali que eu falei para vocês que faz um manto, ele conseguiu encontrar um desses, tá? Que se a pessoa caísse ali, a pessoa simplesmente não era mais encontrada. E também foram encontrando ali várias situações, vários pequenos lugares ali que uma pessoa poderia desaparecer e ninguém mais ficar sabendo. E a própria Paula, que ninguém encontrou, ela tinha comentado ali que tinha uma caverna no lugar, que ela tinha encontrado uma caverna ali na localidade ali dessa trilha longa, que fez com que até alguns professores e alunos da universidade depois fizessem uma expedição até essa caverna para ver se encontravam a Paula, mas não conseguiram encontrar. Mas ninguém sabe dizer ao certo ali, né? Quantas cavernas dessa podem ali existir? Então, além desses buracos, ainda tem essas questões aí de caverna. Então, gente, é muita coisa mesmo nesse lugar, mas uma coisa que não muda, tá? É a questão do clima. Esse clima é um clima perigoso para você estar ao ar livre e, obviamente, que existe, né, uma história ali para os nativos, uma história que, na minha opinião, é até uma história muito bonita. Mas o fato é que, independente da parte mitológica da história ou do folclore da região, o lugar em si, né, em fatos físicos mesmo, é um lugar perigoso sim. A hipotermia é um fator, a questão dos buracos que podem haver na floresta é um fator. Existe também a questão das pessoas quererem ali se proteger do frio e acabar indo para lugares ali fora. Também já ouvi falar que a hipotermia ela deixa a pessoa num estado muito alterado de consciência e a pessoa não consegue ali ser muito racional. Mais uma vez, a gente nem sabe, né, se a Paula, quando se encontrou ali com aquelas pessoas, os 3 rapazes, já não estava com estado alterado ali, porque ela estaria, segundo os meninos, subindo a montanha. E também tem a história de um professor que teria feito uma trilha naquele lugar e estacionado o carro. Então parece que não é assim um lugar tão fácil, né, de você encontrar tudo como parece, né, tão fácil as trilhas, porque do nada ele estava fazendo a trilha, estacionou o carro e aí veio uma névoa. E ele tinha certeza para onde ele estava indo, então ele começou a fazer o caminho contrário para poder chegar até o carro dele. Acontece que ele, né, foi ficando sem luz, foi ficando ali numa situação que ficou tudo muito escuro. E o que ele fez foi simplesmente tentar acender uma fogueira e começou a pegar ali gravetos. Quando ele tentava, né, fazer a fogueira, ele percebia que não eram gravetos, mas ossos de animais. Isso assim meio que no meio ali da montanha. Ele viu que ele estava muito longe do carro dele. Aí ele conseguiu passar a noite, depois quando o dia amanheceu, né, a temperatura já estava ali mais amena, ele conseguiu chegar até o carro dele. Então, a floresta, mais uma vez, florestas são traiçoeiras. Se vocês não assistiram o vídeo da semana passada do Roy Abakil, vai lá, assiste que vocês vão entender do que eu tô falando, como é fácil se perder dentro de uma floresta e depois achar também é um pouquinho difícil. São vários os fatores, existem animais, existem pessoas também, pode ter simplesmente sido um assassino que acabou ali com a vida de muitas pessoas em vários momentos diferentes. Muito sinceramente, para mim, parece muito mais isso, questões naturais mesmo, e também questões humanas, no sentido de uma pessoa se aproveitar talvez até da lenda do lugar para poder fazer as suas vítimas, tá? Mesmo que elas não tenham relação de padrão, né? Padrão de pessoas. Tem homens, mulheres, jovens, mais velhos, não importa, não tinha um padrão. Mas mais uma vez tem maluco para tudo. E talvez essa região não seja assim um lugar tão bom para você fazer uma trilha, um lugar tão indicado. Inclusive eles tentaram fazer ali alguns hotéis chiques ali, deixar ali aquela região muito bonita, porque é uma região muito bonita. Fizeram hotéis de luxo, né, em uma determinada época, mas nunca foi para frente. As pessoas elas tinham um receio muito grande da região e também era um lugar afastado de tudo, com floresta, e aí a gente imagina que deve ter mosquito, bicho, de tudo, e também difícil acesso. Então esses lugares também eram construídos com muito luxo e também abandonados. Mais uma vez, hoje nessa região moram apenas ali, acho que menos de 50 pessoas. É um lugar, é uma cidade, na verdade, fantasma. Quando eles pararam a extração de madeira, tudo ficou, né? O lugar ficou sem ninguém, porque não tem sustento, não tem trabalho, não tem nada. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que o que mais tem ali deve ser lugar para você esconder uma vítima, de repente, e simplesmente colocar lá quando começa a neve ou simplesmente se desfazer por algum lugar ali escondido onde tenha como você, sei lá,
um fosso ou alguma coisa, alguma passagem, túnel, eu não sei. Mas essas pessoas, elas podem sim ter sido vítimas de uma pessoa, de um assassino. Então, muito do sobrenatural é falado sobre isso, inclusive que pode existir nesse lugar um pé grande, que pode existir nesse lugar ali alguns avistamentos de OVNIs. Pode ali, muitas pessoas diziam que viam luzes, então associaram isso a OVNI, só que tem que prestar atenção na época, né? Depois que eles esqueceram um pouco o capeta, eles começaram a falar um pouco mais sobre OVNIs. Então, luzes, pessoas que desaparecem, então já entra mais para esse fenômeno, mas nunca foi muito bem aceito não, tá? A questão do pé grande, parece até que teve um avistamento desse pé grande no lugar, mas a gente também já sabe, por outras histórias aqui que eu já contei para vocês, que as pessoas também tinham muita mania de se disfarçar desses animais justamente para conseguir uma foto, porque era extremamente caro quando você conseguia uma foto do que poderia ser um pé grande. Até o dia que uma menina acabou atropelando um pé grande. Eu contei isso num caso e simplesmente não era um pé grande, era uma pessoa com camuflagem do próprio exército fingindo que era um pé grande. Para vocês até onde vai também a mentalidade do ser humano. Vamos fingir que é um pé grande. A menina podia ter capotado o carro, né? O homem acabou perdendo a vida, fazendo uma brincadeira ridícula e assustando as pessoas. Então, é um lugar aí bastante estranho. Não faria trilha nesse lugar. Tenho medo de me perder em floresta, mas quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês conhecem, se vocês já foram, se tem algum trilheiro por aqui que conhece essa região, que pode dizer aí o que é real ou não, afinal de contas, até fontes também exageram um pouco, e vocês podem contar para mim aí o que vocês acham que é mais plausível, mais lógico, né? Com todos os casos aí que eu contei, eles precisam, né, se conversar. Eu acho até que pode ser uma mescla de várias coisas ao mesmo tempo, né? E se você conhece melhor a região, se você já passou próximo, conta também pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar bastante de saber, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês aproveitem nesse sábado esse vídeo. Fico aguardando vocês aqui nos comentários. Um super beijo, um excelente final de semana a todos e fui!